Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sabadão, com coisas muito importantes e interessantes acontecendo aqui no Brasil e fora do nosso país, embora algumas delas estejam passando completamente despercebidas, até mesmo pelos olhares mais atentos daqueles que analisam e acompanham a realidade política aqui no nosso país. Recados muito significativos estão sendo dados por aquele que está armando toda uma estrutura para escapar da cadeia, ele mesmo, o inelegível. E tem situações muito importantes que eu vou compartilhar aqui com vocês com algumas cenas que estão acontecendo depois desse primeiro turno das eleições municipais aqui no Brasil. E o que está acontecendo pode ajudar o nosso país a dar uma mudada muito significativa no nosso destino. Eu vou conversar com vocês sobre essas histórias todas, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, faça ali a cópia do nosso link e coloque no seu zap e mande para as pessoas que você conhece, seus amigos. Enfim, não esqueça nunca de dar o seu joinha, mandar seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, estão acontecendo coisas aí muito importantes, tá? Vou pegar aqui uma situação que passou muito despercebidamente relacionada ao criminoso mor da nação. Ele fez a seguinte publicação que eu compartilhei aqui com vocês em encontros anteriores. Nossos irmãos refugiados na Argentina, obrigado, Milei. E aí ele coloca aqui o vídeo do português aqui, jornalista, né, acompanhando uma série de foragidas que romperam tornozeleira, estão na Argentina. Ninguém sabe como é que eles estão vivendo lá. Eu fiz lá uma representação ao Ministério das Relações Exteriores para acionar a Polícia Federal, Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, para pedir a repatriação dessas pessoas para que elas venham se explicar aqui no nosso país, né? Tá feia essa gente fugindo aqui e tendo essa alcunha aqui de refugiado. Eles não são refugiados, eles são foragidos, eles são bandidos. Ou bandidas, são coisas completamente diferentes. Mas quando o Bolsonaro ele publica isso e diz obrigado, Milei, o que ele está deixando implícito? Que é um caminho para ele, né? Se a coisa ficar mais apertada, como está ficando, embora muitas pessoas não estejam ainda percebendo isso, com toda a lerdeza, com toda a paralisia do senhor Paulo Gonet, as coisas estão andando. Não vai dar para passar esse tempo todo o senhor Gonet entrar na Procuradoria-Geral da República como uma inútil paisagem, como foi o senhor Augusto Aras. O presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes respaldaram, né, essa indicação. Então, tem alguma coisa aí que a gente não está sabendo, que a gente espera que ecloda rapidamente, ou depois desse processo eleitoral, para mandar essa criatura finalmente para a cadeia. Então ele está dando essa mensagem, né, que, olha, refugiados, Milei, muito obrigado. Então, muita atenção nessa criatura, porque ele está namorando passos para fugir do Brasil. Eu já comentei isso com vocês outras vezes e é sempre legal a gente jogar uma luz em cima do criminoso. E isso fica reforçado com esse pedido aqui dele, ó. Conversa com Trump nos Estados Unidos e assessores sem tornozeleira. A lista de pedidos de Bolsonaro para Moraes. Aliados do ex-presidente tentam convencer ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a voltar atrás em algumas decisões. Só que o Xandão, ele já despachou, ele já negou. Então não tem passaporte e não tem tornozeleira sendo desarmada, não. Mas eles vão tentando, eles vão forçando a cada instante. Então, isso serve como um grande alerta para que a gente nós todos não sejamos apanhados de surpresa, né? O criminoso ele tem alguns passos que são imprevisíveis, mas alguns que são previsíveis. Então fica colocada a situação aqui. Bom, no plano externo, as maluquices e as estupidezas vão se conectando. Como Elon Musk está fazendo de tudo para eleger Donald Trump. Elon Musk está se estabelecendo na Pensilvânia, trouxe sua equipe de mentes brilhantes para ajudar e pode até bater de porta em porta. Então, a matéria aqui do Estado de São Paulo, que é uma matéria que está publicada originariamente no The New York Times. Então, a matéria aqui é a foto do paspalho, do psicopata,
pulando, né? E aí eu fui resgatar essa cena aqui, quando o Trump chama o Elon Musk para subir no palanque. Gente, o negócio está complicado, tá? O Elon Musk tem 200 milhões de seguidores na rede dele. E ele está colocando a rede para atacar a Kamala Harris e para fazer postagens em benefício de Donald Trump. Já foram registradas 109 postagens nas suas redes favoráveis a Donald Trump e desfavoráveis também a Kamala Harris. Ele está jogando dinheiro nessa história e já está com a promessa de virar uma espécie de ministro do Trump se ele conseguir sucesso na sua estratégia. Mas vamos ver aqui as estupidezas bilionárias juntas aqui. Vamos lá, o que ele fez. Olha só, ele vai entrar, eu acho que vai dar para vocês verem, tá? Ele dá 2 pulinhos, como se tivesse feito um golzinho, tá? Rocket Company is the only reason we can now send Opa, American pulinho. astronauts into space. Outro pulinho, outro pulinho. Take over, Elon, just take over. É o sapinho cururu, né? O sapinho cururu dando pulinho, mas aqui no Brasil ele deu pulo, foi na panela, porque ele teve que se colocar, se curvar completamente à legislação brasileira e também ao ministro Alexandre de Moraes, representante do Poder Legislativo. Esse fenômeno das estupidezas, ele já está sendo registrado há muito tempo, né? Se sabe que existem pessoas que são estúpidas. E uma dessas pessoas foi o filósofo, teólogo Dietrich Bonhoeffer. Alemão, ele foi preso na Alemanha nazista, ficou alguns anos preso e depois, antes do Hitler a Alemanha se derrotada, a Rússia chegar até a União Soviética chegar ali até Berlim, ele foi executado 10 dias antes. E ele deixou um legado muito grande com reflexões, porque ele, enquanto um alemão, ele ficava impressionado como é que um povo alemão, tão ligado às artes, tão ligado à cultura, um povo que tinha uma escolaridade, como é que esse povo se deixou levar por uma figura tão vigarista quanto o Adolfo do Bigodinho? Como é que esse povo se converteu num povo estúpido? E aí ele vai fazendo análise sobre isso, e ele faz aqui muitas digressões sobre o que o Freud tinha escrito nesse livro aqui, que é um livro legal, um livro pequeno, fácil de ler, onde o Freud desenvolve, né, uma teoria sobre a psicologia das massas e análise do eu. O Bonhoeffer, ele simplesmente ele faz a radiografia daquele alemão, que é exatamente o mesmo tipo de cidadão que nós temos hoje na extrema-direita, aqui no Brasil e fora do nosso país. Em suma, ele diz o seguinte, que ninguém nasce estúpido. As pessoas vão se convertendo em pessoas estúpidas dependendo do seu parâmetro moral e das informações que elas recebem no seu entorno. Isso faz com que pessoas que sejam inteligentes, pessoas que tenham cultura, tenham formação, tenham dinheiro, mesmo assim essas pessoas podem se converter em pessoas estúpidas. O estúpido é aquele que rompeu também freios morais. Ele não está se importando se alguém está julgando que ele é um estúpido, ele não se importa com argumentos reais, ele não se importa com fatos, ele só se importa com a crença que ele botou na cabeça dele. E muitas vezes ele sabe até que a crença é mentirosa. Então, o Dietrich Bonhoeffer, ele disse que o estúpido é muito mais perigoso do que o homem mau. Porque o homem mau, ele tem uma certa racionalidade no seu comportamento. Mas o estúpido não. O estúpido, ele está diante de uma deformação moral que é mais complicada de superar. E se você tenta mostrar para esse estúpido os fatos, a realidade, ele não só nega o que você está falando, como ele começa a ficar com raiva de você e passa também a ter um comportamento hostil. Então, aquilo que ele decifrou, que estava acontecendo na Alemanha, está acontecendo em maior ou menor escala no Brasil e em várias partes do mundo, como eu acabei de mostrar para vocês. 2 bilionários que são absolutamente estúpidos, absolutamente motivadores da estupideza. Assim como nós temos figuras que motivam a estupideza, nós também podemos ter líderes que estimulem exatamente o contrário, o combate às estupidezas, o esclarecimento, o avanço e, sobretudo, numa sociedade de seres humanos, o humanismo, né? Então, esse registro é muito importante. E aí é o seguinte, como em toda festa, todo evento, é sempre muito importante que haja uma avaliação depois, como eu comentei com vocês. Eu tive restaurante,
que também tinha uma parte de shows. O Lapa Café foi considerado até pela revista Veja como a melhor casa de shows durante um período aqui no Rio de Janeiro. Então, eu tive alguma experiência nesse campo aí. Era muito comum a gente fazer uma avaliação crítica depois que passava o evento. O que funcionou, o que não funcionou. E hoje você, quando compra alguma coisa, utiliza algum serviço, é muito comum você receber uma correspondência, um e-mail, perguntando qual foram as suas impressões em relação ao uso daquele serviço. Você dá nota do atendente, do serviço. Isso para quê? Para se formar uma consciência crítica, para avançar, para mudar, para corrigir erros. E quando a gente tem avaliações críticas que são distorcidas, são incompletas ou escondem determinadas situações, aí a gente tem que ficar com o pezinho atrás, né? O Paulo Pimenta, ele publicou nas redes dele uma avaliação do primeiro turno das eleições aqui no Brasil, que foi completamente otimista. Para o Paulo Pimenta, olha, nós temos motivos para comemorar, mas aos montes. Vou colocar um trechinho aqui para vocês. Balanço do primeiro turno das eleições. Fiquei assistindo ontem um pouco dos Globo News, CNN, os comentaristas das bancadas, que ficam ali horas e horas discutindo a mesma coisa. E todas elas insistiam numa tese furada, que o PT está velho, que o PT foi o derrotado da eleição, que o PT perdeu a conexão com a base. O curioso, gente... E aí é o seguinte, aí o Paulo Pimenta, eu vou colocar na descrição do link para vocês, quem quiser acompanhar essa avaliação do Pimenta. E ele vai discorrendo sobre isso e no final ele apresenta muitos motivos para comemorações. Aqui na revista Veja foi publicada uma matéria com Washington Quaquá, que foi eleito prefeito de Maricá agora, com ampla vantagem, e ele é vice-presidente do PT. E ele faz aqui uma autocrítica muito interessante. Para nós o resultado não foi grandes coisas, foi razoavelmente fraco. Não podemos jogar poeira para baixo do tapete. O resultado não foi um resultado para um partido que governa o país, afirmou Quaquá. De fato, o PT vem se reconstruindo a partir do impeachment de Dilma Rousseff. O partido entrou numa profunda crise e teve uma perseguição brutal que culminou com a prisão do presidente Lula. É um partido em reconstrução. Sobretudo, nós perdemos voto nas grandes cidades, nas periferias, muito por conta também das opções que o partido fez em relação às suas temáticas. Isso tem impacto, sobretudo, sobre o nosso eleitorado tradicional, que era o periférico, pobre e que tem migrado, inclusive, para a extrema-direita, opinou. Então ele vai fazendo aqui algumas críticas, algumas pessoas não gostam do Quaquá, ele tem um estilo muito próprio, né? Mas eu me atenho aqui ao conteúdo que ele está falando. E é muito importante que esses debates estejam sendo feitos, e eu aqui estou tentando condensar, apresentando para vocês o que está acontecendo, para a gente ajudar também a termos mais um passo adiante. No 247, o Léo Atucha fez uma entrevista aqui com o professor Alisson Mascaro, que também fez uma avaliação crítica também. Todas elas, gente, vão somando aqui. E não é para você concordar, é para você pensar naquilo que essas pessoas estão dizendo. Se está certo ou estão erradas essas opiniões. Vamos ver o que ele disse. Então tá aqui. Então agora é o seguinte, para ganhar 2026, vai ter que politizar a sociedade, né? Como você nós perdemos 15 anos de governo sem politizar a sociedade. São 8 de Lula, 5,5 de Dilma e mais 1,5 agora de Lula 3. Então 15 anos na prática. Estes 15 anos, se houvesse politização das massas, não haveria Bolsonaro, nem haveria Pablo Marçal. Não haveria João Dória, não haveria Michel Temer, se em 2003 começasse uma campanha nacional por movimentar e mobilizar a sociedade. A direita seria mais fragmentada, os seus candidatos deveriam cumprir um protocolo de que teriam algum interesse social, então ainda seria aquela situação pela qual Geraldo Alckmin, em 2006, teve que vestir um macacão da Petrobras, porque senão pegaria muito mal que a direita concordasse imediatamente com a privatização dessas empresas públicas. José Serra, eventualmente, deveria fazer ainda uma certa inflexão menos de direita em 2010, e dimensões como tais, organizando a direita. Então, o que eu diria é que nós desperdiçamos um tempo histórico enorme, de tal sorte que, passados estes 15 anos de mandatos do PT,
Hoje, a geração das jovens e dos jovens do Brasil é majoritariamente de direita e de extrema-direita. 20 anos atrás não era, porque ainda havia um rescaldo da ditadura militar. Havia uma juventude que tinha... Então, gente, são falas baseadas naquilo que a gente está enxergando. Por isso que eu discordei aqui de vocês quando eu mostrei do ex-ministro Zé Dirceu, quando ele disse que a sociedade brasileira está politizada. E o resultado é que isso está muito longe, né, de ter uma politização. Outro quadro do PT muito importante no Paraná, deputado estadual Renato Freitas, ele também fez uma avaliação também muito crítica também de que as pautas de enfrentamento do status quo no nosso país, elas foram sequestradas pela direita e pela extrema-direita, deixando com que os partidos de esquerda, os partidos progressistas, ficassem numa situação muito desconfortável no embate político. E mais um canal também, no DCM aqui, houve uma entrevista com o professor João César, que falou coisas muito interessantes quando ele estava abordando por que a gente chegou nessa situação aqui no nosso país, né? Vamos pegar aqui um trecho. Estão sendo feitas na história da República todos os méritos para o Partido dos Trabalhadores, por todos os méritos para o Partido dos Trabalhadores. Por isso, é por isso que eles ganharam. Mas estamos chegando no 5º mandato de um presidente do Partido dos Trabalhadores e o MST ainda existe. Mas como assim? O que o João está dizendo? Simples. Vamos finalmente, tornemos-nos, diria o Michel Temer, tornemos-nos um país capitalista. Façamos reforma agrária. Em todos os países capitalistas do planeta Terra, uma das pré-condições para o pleno desenvolvimento capitalista foi a realização da reforma agrária, Kiko. Então, o professor João César, ele parte desse binômio, que é necessário se fazer entregas para a sociedade, todos nós concordamos, né? Benefícios para os cidadãos, mas é importante também que haja uma politização. Essa tem sido uma reflexão permanente que eu tenho visto nesses quadros aí que estão analisando o cenário aqui no nosso país, com exceção agora do meu amigo Paulo Pimenta e do José Dirceu. E que, ao fazer esse tipo de avaliação, eles jogam toda a esquerda, todo o processo político aqui numa espécie de imobilismo. E não ajudam com que o presidente da República, enquanto um quadro formador de opinião no campo progressista, ele venha para o embate. Está certo que no plano econômico, nas políticas públicas, existe uma vinculação do atual governo com uma série de pautas que são consideradas neoliberais e são conservadoras. E o governo está ligado a esse tipo de visão. No entanto, se o presidente da República ele começa a se expor para a sociedade e explicar o que está acontecendo, não é uma via de mão única. Esses encontros que eu tenho sugerido o tempo todo para que aconteçam são também formas do presidente da República escutar a sociedade, para que não fique dentro de uma bolha como essa que foi desenhada aí pelo Paulo Pimenta, embora as razões sejam as mais positivas, mas se partindo depois de uma festa com avaliações equivocadas, as soluções serão equivocadas. Portanto, nós estamos num momento agora muito rico para a gente fazer muitos debates, mas esses debates têm que ter consequência. E por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês algumas dessas situações para a sua reflexão também. Porque isso mostra para a gente que nós não estamos sozinhos, nós não estamos isolados naquilo que nós falamos aqui no nosso Portal do José e que tem mais gente preocupada com as coisas que estão acontecendo para a gente acertar esse rumo para em 2026, né, a gente dar passos à frente e não ficar depois fazendo análise por que a gente ganhou alguma coisinha aqui e perdeu no total, perdeu na politização, perdeu num projeto de nação, projeto de país que a gente sempre espera que seja o melhor para todos nós, né? Eu fico por aqui, gente, o programa hoje foi um pouquinho mais longo, a gente volta no próximo encontro. Tchau!